Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua família, sua sexta-feira. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação assim, incrível com a sua linda família. Começando pela mesa. Ei, olha somente para o alto. Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha isso aqui. Então, alguns dos anciãos, líderes de Israel, vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a própria queda deles. Então o Senhor vem, fala com o profeta, que aquelas pessoas que se apresentavam como de Deus, na verdade, esses crentes aqui, eles haviam erguido ídolos nos seus corações. E um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. E qualquer coisa mesmo, que ocupar o lugar de Deus, ou seja, que tomar o nosso coração, e dá para saber, é só você prestar atenção no que você deita e acorda pensando, acorda e vai deitar pensando, é um ídolo. Então, qualquer coisa que ocupar o seu coração se torna um ídolo. E Deus, obviamente, ele não nos divide. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, diz a Bíblia. E algumas pessoas, elas vão deixando Deus por escanteio, elas vão deixando de lado e vão se envolvendo, algumas com relacionamento, muitas, né, com trabalho, a vida profissional, o dinheiro. O dinheiro, bom, o próprio Senhor Jesus falou, né, que o dinheiro não é Satanás que compete com Deus pelo coração do homem. Não é. É o dinheiro. Agora, o dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E tem gente que não faz por Deus, não faz pela família, não faz nem pela família nem pela família dele, nem pela saúde dele. O que ele faz pelo dinheiro. Ele faz qualquer coisa pelo dinheiro. Ele deixa a família, ele deixa a saúde, ele deixa Deus, ele deixa tudo. A gente vê lidando com pessoas que têm, algumas, elas assim, pagam o preço que for preciso pelo dinheiro. O que elas não fazem de jeito nenhum por ninguém, elas fazem pelo dinheiro. Elas não fazem por filho, elas não fazem pela saúde delas. Por Deus, então, elas esquecem de Deus por causa do dinheiro. Eu sempre lembro que nos dias de Jeroboão, onde a idolatria foi crescendo absurdamente, né? A Bíblia fala dos pecados de Jeroboão. Havia, dinheiro. Uma aparente prosperidade.
Mas prosperidade é a união de muitas coisas, né? É shalom. Dinheiro é outra coisa. E aquele povo confundiu dinheiro, um momento financeiro bom, com prosperidade. E afundou terrivelmente e depois atraíram aquele exílio assírio e, resumindo, aquelas 10 tribos desapareceram completamente. E o que levou essas tribos a desaparecer? A idolatria. A idolatria sempre foi um problema na vida do ser humano. Você lê a Bíblia, você vê que o pior pecado para Deus sempre foi a idolatria. Porque já é a quebra do primeiro mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente, forças. E quando você não ama a Deus com a força da sua vida, a partir daí, você vai se perdendo. Porque Deus é o princípio de tudo, é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Você tem que começar com Deus e continuar com Ele para terminar bem. Então a idolatria, ela é um mal terrível. E a avareza é como pecado de idolatria, iniquidade, a arrogância é como pecado de idolatria. E a gente vê pessoas dominadas por um Deus que se tornou um ídolo, que é o orgulho. Elas desobedecem a Deus, elas ofendem a Deus, elas quebram princípios por conta do orgulho. A Bíblia fala em Obadias, a arrogância do teu coração te enganou. Quantas pessoas que têm sido enganadas por uma arrogância. A Bíblia diz que o Senhor não suporta o olhar altivo, que provém desse espírito orgulhoso, arrogante. Então, a idolatria ela é um mal terrível que manda para o inferno. Afasta a pessoa de Deus, destrói com a vida dela, com o destino dela. E nós vemos tantos crentes, porque eu não vou cobrar a vida de quem está morto, né? Não estou aqui falando, eu não vou pregar e ficar aqui batendo lá no ímpio. Eu não vou cobrar a vida de alguém que está morto espiritualmente. Nós temos que cobrar vida de quem se apresenta como vivo, de quem diz que está andando com Deus e que encontrou a luz e quem recebeu luz tem responsabilidade. Então, quantos crentes que têm vivido como ateus, quantos crentes que são idólatras, não priorizam a Deus, não honram princípios, não fazem por Deus e por tudo que a palavra apresenta como sagrado, como digno, o que fazem por seus ídolos. E cada um tem seu ídolo, né? A maioria é o dinheiro. Isso é fato. A pessoa faz qualquer coisa. Ela jamais passaria uma noite inteira orando na igreja. Muitas não. Mas se ela tiver que passar noites acordada por causa do dinheiro, ela faz qualquer coisa. Ela se vende para fazer o que o Senhor reprova
por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa dos seus ídolos. Uma pessoa que está, por exemplo, apaixonada. Eu já vi gente fazer, inclusive em relacionamentos errados, em adultério, movidas por aquela paixão, aquela atração, eu vi elas fazerem coisas assim que elas nunca fizeram para agradar a Deus. Nunca. Eu me lembro do caso de uma mulher que, assim, desesperada para ficar com o namorado dela, ela pegou o carro, e parece que não é verdade, mas é. E ela viajou e dirigiu quase 1.000 quilômetros para ficar com essa pessoa. Deu assim um surto nela. Que ela foi dando aquela... Ela disse que ela contou que quando ela viu, ela estava tão assim passada mesmo, cega, que ela entrou no carro à noite e foi. Porque ela disse que ela queria dar uma prova de amor e provar para aquela pessoa, porque ela disse, olha que ele falou para ela, olha, eu queria te ver. Ela falou, olha que eu pego o carro e vou. Ele falou, acha, você não tem coragem. Isso seria uma prova de amor daquelas. E ela não falou nada e pensou, eu vou dar essa prova de amor para ele. Eu vou dar. Eu me lembro de um homem que estava traindo a esposa, que ele pegava um voo com historinha de trabalho e ia até essa namorada, essa amante, morava no sul. E ele pegava, ele ia bem cedo e ainda lutava para estar no máximo no outro dia, para poder não dar nenhum sinal de que ele estava fazendo alguma coisa. E ele não estava trabalhando. Ele estava traindo a esposa. Então, ele contou que ele fez assim, loucuras por essa paixão. Interessante que essas pessoas, muitas desviadas, essa mulher, por exemplo, que eu contei, é uma mulher desviada. Ela um dia esteve no Senhor, mas nunca fez por Deus o que ela fez pela sua paixão, né? Esse homem foi criado num lar cristão, ele conhecia os princípios, mas ele abandonou também. E dito por ele, abandonou pelo dinheiro. Ele levantou esse altar no coração dele. E aí, quando você não teme a Deus, você não teme a mais nada, né? Você não teme nada, na verdade. E aí, nada. O buraco, a pessoa não para de cavar e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E quem olha, parece que a pessoa até está bem, é bem-sucedida, mas, na verdade, um abismo puxa outro abismo. E ela está afundando cada vez mais e não está vendo. Então, o Senhor falou, que esse povo, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Então, o que eles estavam fazendo, levantando ídolos nos seus corações, eram obstáculos e tropeços e obstáculos malignos que eles estavam colocando contra eles mesmos, para a queda deles. Eles estavam colocando obstáculos, tropeços, que iam causar a queda deles. Não é ninguém. Ninguém. Eu sempre digo, você é o problema, mas você também é a solução. Tá que esse povo estava criando problemas que iam destruir com o destino deles. Mas eles também podiam mudar isso aqui. Derrubando esses ídolos, esses altares e, consequentemente, tirando os obstáculos e tropeços do caminho que ia causar a queda deles. Escuta,
Tem gente que levantou ídolos no coração e colocou tantos obstáculos e tropeços na vida, tantos, que a pessoa não está conseguindo romper mais. Isso tem causado a queda da pessoa. Mas foi ela, quando ela levantou esses ídolos, ela foi colocando tropeços, obstáculos na vida dela, que tem causado a queda dela, a derrota dela. E ela fez isso. E ela também pode mudar isso crendo na verdade, derrubando esses ídolos e, consequentemente, tirando esses obstáculos, esses tropeços da vida que estão causando a derrota, a queda. Ora, será que devo permitir que me consultem? Já que eles têm tantos ídolos, eles dependem de tantas coisas falíveis? Porque tem gente tem pessoas que não querem derrubar seus ídolos, mas ainda querem consultar o Senhor e querem que Deus faça alguma coisa. Estão cheias de ídolos, mas estão cobrando por que Deus não responde. Estão incomodadas com os resultados e Deus está falando, derruba seus ídolos. Você prioriza mais os seus ídolos. Olha como é o seu estilo de vida. Eu não sou prioridade na sua vida. Você me chama de Deus, mas na verdade eu não sou seu Deus, porque eu não sou a sua prioridade. E onde eu invisto, gasto o meu tempo, meu dinheiro, a minha vida, eu já deixei claro o que é prioridade para mim, o que é importante para mim. Quais são meus deuses, meus ídolos. Portanto, abre a tua boca. Fala com eles, que é o que eu estou fazendo aqui. Prega para esse povo, abra a mente. E diz-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração. Observa que eles não tinham levantado altares aqui fora, os ídolos estavam no coração. Os ídolos estavam no coração. E puser tropeço ímpio diante do seu rosto. Porque, rosto, não vê outra coisa na vida. E depois consultar um profeta, eu e Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Eu vou responder, conforme a sua atitude idólatra. É isso que eu vou fazer. E algumas pessoas estão sofrendo na pele o resultado de terem levantado ídolos no coração, tirado Deus do seu lugar, que é o primeiro, e colocado outra coisa. Porque agora, Deus não é mais a prioridade, não há mais temor. A pessoa perdeu a fome por Deus. Deus não tem mais aquela importância, porque ela levantou ídolos no coração. Ela tem outras prioridades, né? Ela está olhando para outra direção. A fome dela mudou, não é mais por Deus. Por este motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel, assim diz Yahvé, o soberano, arrependei-vos, e arrependimento é mudança. Abandonai todos os vossos ídolos. Convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Vícios têm sido ídolos na vida de algumas pessoas. A pornografia tem ocupado os corações, a imoralidade,
A fama. Tem gente que persegue a fama desesperadamente. A dependência da imagem. A pessoa faz qualquer coisa, igual Saul. Acaba de ouvir que Deus o rejeitou, mas o que importou para ele foi o que as pessoas iam ver, né? Não, tudo bem, Deus me rejeitou, mas vai adorar comigo, Samuel, para que o povo veja que você está comigo. E algumas pessoas são assim. Elas estão tão longe de Deus, mas se elas convencerem as pessoas, está tudo bem. Então, assim, abra o leque, são ídolos e ídolos. Quando eu não temo mais a Deus, Deus não é minha prioridade. Eu não tenho mais fome por Deus. O meu tempo não é para Deus. Para Deus, eu não estou disposta a renunciar, sacrificar, me doar. Tudo é demais. Né? Tudo é demais. Não precisa disso, não precisa daquilo, porque nós vivemos esse tempo, né? Que não precisa estar assiduamente na igreja, não precisa dizimar, né? Não precisa jejuar. Esse negócio de ir para a madrugada. Ou seja, fazer para Deus é tudo muito, é demais, não precisa disso. Você fala, você está no programa de leitura da Bíblia em um ano, né? Eu estou sempre incentivando as pessoas, elas ficam horas no celular, horas na fila para entrar num cinema, para entrar num restaurante. Tudo passa. Mas quando é para Deus, não tenho tempo de ler. Não tenho tempo. Mas tem tempo para o celular para ver vídeo inútil, para ver séries, para andar sem propósito, para se envolver com coisas sem propósito. É assim, quando está relacionada a Deus, elas veem problemas, elas encontram problemas, elas diminuem as coisas de Deus. Elas desprezam as coisas espirituais. E aí perguntam por que a vida está do jeito que está. Vazias, doentes emocionalmente, muitas dependentes de medicamentos, desequilibradas, com lar desequilibrado, famílias desequilibradas, filhos com diagnósticos terríveis. Entendeu? Mas aí você chega perto. Deus não é a prioridade. Elas não querem renunciar. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, que é o que o Senhor está falando. Convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Você toma a forma do teu ídolo. Você toma a forma do teu ídolo. É por isso que algumas pessoas estão vivendo assim, algumas se tornaram zumbis. Por quê? Elas têm a forma do ídolo delas. Aquilo que elas priorizam. Aquilo que elas investem. Elas investem a vida. Adoram-o. Porque todo mundo adora, só precisa saber o quê. Entendeu? Todo mundo adora. Só precisa saber o que estão adorando. Todo mundo tem fome. Só precisa saber de quê. Exatamente. Todo mundo cultua. Só precisa saber o que está cultuando. Alguns estão cultuando o corpo, o sexo, o dinheiro. Estão dando prioridade a essas coisas.
gente que faz qualquer negócio. A academia dele é o seu santuário. Mas Deus não é a prioridade. E é por isso que eles têm tomado a forma dos seus ídolos. Tem a cara dos seus ídolos. Mas o Senhor disse isso aqui, ó. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre. E nela, na cidade santa, jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Fujam da idolatria. Honre a Deus, coloque-o em primeiro lugar. Muda. Faça o que a palavra está falando. Abandona esses ídolos. Se aproxime de Deus. Fuja da idolatria. Levanta no seu coração um altar ao Deus vivo. Ame-o com a força da sua vida. E a sua vida vai ser plena. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha entrado e hoje mudado vidas para sempre. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, e tomo posse de uma libertação interna, a libertação do coração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e onde esse programa estiver chegando. Que pessoas tenham entendido a palavra e rompido, tomado decisões, entendido o porquê de tantos obstáculos e tropeços na vida. Mas se ela colocou, ela também pode tirar pela fé, derrubando esses ídolos e adorando o Senhor com o coração inteiro. O Senhor está à procura de corações inteiros, para que possa mostrar a sua força. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que sara, domingo Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Esteja entre nós. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. The splendor of every living thing. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the Lamb of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This